Então vamos lá, pessoal, deixa eu contar pra vocês como que você constela casal. Como que nós, como terapeutas, vamos ajudar um casal que tá passando por um conflito, por alguma coisa que tá difícil. Alguém já atendeu o casal? Conta aqui pra mim, eu já, Pri. Ou tem pessoas que nunca atenderam? Ou de repente você conhece alguém na sua família? Ou até mesmo você já passou por alguma dificuldade no relacionamento e não sabia como resolver. Agora você vai descobrir. E a gente começa a observar, vamos sair desse meio e vamos olhar o todo? Porque dentro das constelações é sempre assim que funciona, tá? A gente sempre sai desse meio, né, do nosso dia a dia e nós vamos observar de longe. Então, observando de longe, o que a gente percebe? Que nesse pós-pandemia houve um número muito elevado de divórcios, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas teve muita separação, teve muito conflito, teve muita dificuldade, sabe, entre os casais. Mas por que eles chegam nesse ponto? Quando chega nessa parte dos divórcios, é porque o negócio estava ficando bem pesado ali para eles. E claro, não cabe a nós julgarmos, né? Porque ninguém sabe o que estava passando entre eles. Mas a realidade é essa, né? Depois da pandemia, tiveram que ficar todo mundo dentro de casa. E aí, né? E aí? Agora eu tô vendo aqui todos os defeitos da pessoa que tá do meu lado. E como que eu vou fazer? Né? Como que eu faço? Tô vendo ali. E nós, como ajudantes, como que nós vamos poder contribuir com essas pessoas? Sem a gente desrespeitar e sem a gente interferir nas decisões. Antes da gente começar, é muito importante a gente já ter uma percepção de uma coisa. Nós precisamos observar o que é que realmente está por trás de cada um, que busca ajuda com a gente. Então, primeiro, quais são as questões que estão por trás, quando eles vão diretamente ali no terapeuta, no constelador, para encontrar ajuda, para pedir ajuda. A gente precisa perceber se essas pessoas já não têm uma decisão clara dentro delas. Às vezes elas estão esperando só alguém chegar e falar assim: você não vai separar? Sendo que às vezes elas já sabem que é isso que elas querem. Então, como ajudantes, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes as próprias pessoas, elas não assumem as responsabilidades dos próprios desejos ocultos. E aí é onde as pessoas começam a fazer o quê? Colocar a culpa em cima da constelação. Entende? Então nós temos que prestar bastante atenção. E quando não é em cima da constelação, é em cima de quem? É em cima do próprio terapeuta ou do constelador. Então a gente tem que ficar bem de orelha em pé, como diz aqui no interior, sabe? Para perceber o que é que realmente está por trás. Quais são as dinâmicas que levam uma pessoa ou que levam um casal a brigar? Primeiro a gente vai precisar observar, dentro de uma constelação, como que cada um deles estão posicionados. Por quê, gente? A gente vai observar que o conflito que está acontecendo entre eles, geralmente, são por dois fatores que eu vou te passar aqui. Então, assim, o primeiro fator que a gente precisa observar quando o cliente chega até nós para constelar, a gente precisa perceber o que se passa entre o casal. O que está acontecendo entre o casal? Qual é essa dinâmica que está levando os dois para brigar, para discutir? Por que eles estão com tanto conflito? Então nós precisamos perceber o que está por trás. Geralmente existem dois fatores. O primeiro, a gente precisa observar se é o ciúmes. O ciúmes, ele tá basicamente assim, em primeiro lugar num ranking, né, de constelações que eu já fiz com dinâmicas de casal. O ciúmes em si é uma forma que, independente de quem seja o casal, se é o homem, se é a mulher, independente aí de quem seja, ele tá totalmente posicionado como uma criança.
E a criança é aquela que realmente vai sentir ciúmes. Só que tem uma coisa que as pessoas não contam e que o Bert Hellinger nos trouxe à luz. Toda pessoa que sente ciúmes, ela tem um desejo oculto de que o parceiro vá embora da relação. Olha isso. E tem pessoas que têm uma ideia tão deturpada de que o ciúmes é uma forma de proteger aquilo que é meu. De jeito nenhum. Alguém aqui já ouviu alguém assim, separou porque era ciumento, separou porque era de um ciumento. Aí foi conversar com a pessoa e aí falou assim, você separou? Aquele que separou do ciumento acabou falando assim, graças a Deus eu separei do ciumento. Nossa, louco demais. Graças a Deus. Então a pessoa que separa, ela separa totalmente sem culpa da relação. Olha que profundo. Faz sentido, gente? Faz? Então a gente precisa observar o que está acontecendo que as pessoas acham ou têm uma ideia completamente deturpada de que o ciúmes é uma coisa boa. Gente, um ciúminho de olhar assim e falar maneira aí, né, no que você tá fazendo que tá chato. Beleza? Mas aquele ciúmes doentio, aquele ciúmes que quer saber aonde o outro tá, o que ele tá fazendo e aonde que ele foi, por que ele fez e quer saber detalhadamente cada passo que o outro está dando. Isso é um ciúmes doentio. Esse ciumento que faz isso, que faz esse movimento dentro da relação, ele tem um desejo oculto de que o outro vá embora da relação, sim. E o outro que sai da relação, ele vai sair de que forma? Não, graças a Deus eu vou sair porque, nossa, aquela pessoa é louca. Não deixava eu viver a minha vida, não deixava eu fazer as minhas coisas, tudo ficava criando planos mirabolantes, totalmente deturpado. Faz sentido? Total, gente. Ciúmes é sentimento de posse, sentimento de obsessão. A pessoa não vive, o ciumento, ele não vive a vida dele. Ele fica pensando no outro 24 horas por dia. Isso é doentio. Não devemos romantizar os ciúmes, não, ainda mais dentro do casal. Se a gente não presta atenção nisso, a gente entra em até mesmo um relacionamento abusivo. É aí que as pessoas pegam e acham assim, ai, é tão bonitinho, ele tem ciúmes de mim. Começa naquela coisa bem delicada. Entende? Ai, é um ciúminho aqui, ai, não faz assim, ai, não põe essa roupa que eu não gosto, começa devagar. Só que vai passando o tempo, esse negócio começa a ficar pesado. E aí, a pessoa, que literalmente acaba sendo uma vítima, né? Vai cedendo, até que chega num ponto que a pessoa, ela se desconstrói completamente para viver no mundo do outro e fica ali igual um fantochinho. E aí, como que nós, como terapeutas, vamos conseguir ajudar essa pessoa que está se sentindo um fantoche dentro da relação ali? Nós vamos interferir, nós vamos falar para a pessoa ligar para a polícia? Ou nós vamos dar esse direito para que a pessoa, ela enxergue isso? Enxergue aquilo que está acontecendo. Uma coisa que nós terapeutas precisamos ter a percepção é que a gente não deve subestimar da inteligência do nosso próprio cliente. Eu não sei se vocês já assistiram uma reportagem onde inclusive a Preta Gil falou que ela passou por uma constelação. E na constelação, o próprio constelador não falou nada. Não precisou falar. Ela mesma, observando a dinâmica, ela falou, gente, eu tô vivendo um relacionamento abusivo. E caiu a ficha dela, ela já começou a tomar um monte de decisões na vida dela. Então, assim, a gente, como ajudantes, nós não podemos subestimar a inteligência
do nosso cliente. Nós devemos ter essa percepção de que ele sim consegue sair daquele enrosco que ele mesmo se colocou. Às vezes ele precisa de uma força de compreensão do que é que está acontecendo. E por isso que é importante, às vezes após uma constelação, a gente saber orientar essas pessoas, esses clientes, porque tem coisa que não é da nossa ossada como terapeuta, é da ossada ali, ó, do próprio psicólogo. Fala, olha, você vai precisar de um acompanhamento a partir de hoje, tá? Procura tal psicólogo. Lembra que eu já falei pra vocês? Tenham contato de um psicólogo, assim, sabe? Façam essas parcerias, gente, porque não é somente sobre mim, sobre você, é sobre nós, né? Sobre ajudar o outro. Entenderam? Primeiro lugar é o ciúmes, que a gente precisa perceber nessa dinâmica. Segundo fator, a gente vai ter que observar sobre traição. O segundo fator assim que leva as pessoas a entrar em crise é a traição. Mas quando isso acontece, o que está acontecendo dentro com o casal em si? Deixa eu achar um bonequinho aqui para te mostrar. Dentro da traição, geralmente acontece porque está rompendo uma das leis sistêmicas ou as ordens do amor. Alguém aqui assistiu esse vídeo que eu falei no YouTube? Se vocês não assistiram, ou você está chegando pela primeira vez, depois que você terminar de assistir aqui, você procura no meu canal para você encontrar esse vídeo onde eu explico sobre o que é a constelação familiar, tá? Se a pessoa entra nessa dinâmica da traição, a gente não vai tomar partido de quem é o agressor, de quem é a vítima, de quem é o amante. Nós, como consteladores, a gente sai dessa posição porque a gente não tá como juiz. E tem muitas pessoas que às vezes se posicionam como juiz, aí vai comprar a briga ali do próprio cliente. Aí o que vai acontecer? Vai trazer esse problema pro seu próprio sistema familiar. Sem perceber, começa a interferir na vida do próprio cliente. Quantas pessoas já se deram super mal porque entrou no meio da relação dos dois, querendo tomar partido. Deixa eu pôr alguém aqui. Nós querendo se posicionar como salvadores. Vamos por aqui. Ai, que lindo. Vamos ajudar, porque um tá fraco. Tá fraco, eu vou ajudar, vou dar força aqui. E aí, chegou no fim das contas. Aqui ficou tudo bem. E quem foi o ruim da história? O bonito que se posicionou ali como salvador. Ah, mas eu sou terapeuta. É terapeuta, mas não é salvador. A gente não salva a vida de ninguém, tá? E esse lugar é muito pesado. Faz sentido, gente? Né? Já sobrou pra mim também. Eu já me posicionei nesse lugar. E aí sobrou tudo pra mim. Aí o tal do salvador, que quer sair salvando todo mundo, começa a carregar a culpa. Sabe por quê? Porque os bonitos aqui, que tá ali na traição, não sabe assumir responsabilidades, não sabe assumir culpa. Aí o que vai acontecer? Vai culpar aquele que quis entrar como salvador. Essa é a dinâmica. Vocês dão risada, né? Vocês acham bom, mas aqui eu falo português claro, sabe? Porque não adianta eu ficar trazendo de uma forma assim, vamos refletir, vamos... Porque a gente tem que falar o português claro, gente. Aí, como diz no Japão, saburou pra gente, que se posicionou ali, leva a culpa de todo mundo. Aí você vai falar, gente, mas eu entrei ali só pra ajudar, sobrou pra mim, sobrou pra minha profissão, colocou em risco a minha profissão. Por quê? Não soube ajudar um casal que estava em conflito, se envolveu, entrou no meio da dinâmica. É porque a gente comprou um dos lados. Se a gente fizer isso, a gente coloca a nossa profissão em risco. Nós, como ajudantes, a gente não pode interferir nas escolhas deles e a gente deve permitir que eles façam da forma que eles acharem que é melhor para eles. A gente não tem que interferir. Entenderam? O que tá por trás da dinâmica da traição?
para você poder entender melhor ainda. Às vezes, um dos dois não está disponível aonde? No lugar do companheiro, tá? Faz sentido? Até na vida pessoal, gente, é isso mesmo. Um dos dois não tá assumindo ali o lugar do companheiro, porque esse lugar vai ficar vazio. Se esse lugar ficar vazio, o que vai acontecer dentro do próprio sistema familiar, gente? É sério. Dentro do nosso sistema familiar é um campo tão inteligente que ele vai exigir que esse lugar seja preenchido por alguém. Aí o que vai acontecer? Ele está exigindo. A pessoa começa a entrar numa necessidade de homem, necessidade de mulher. Vamos falar o português claro? Aí na hora que vai observar, a pessoa acaba saindo, buscando alguém fora. Eu não tô puxando sardinha, gente. Vamos observar com um olhar sem julgamento, de estudo mesmo. Aqui eu não tô falando com criança, gente. Eu tô falando sobre, assim, a forma que acontece dentro dos sistemas familiares. Tá fazendo sentido? Ok. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai e busca aquele que começou a se dedicar na relação, se dedicou na relação que geralmente não foi para o cônjuge. Foi para quem? Ou estava olhando para os pais. Não tem, é isso que eu falo, não tem só um culpado na relação a dois. E eu já vou falar sobre isso, calma. Não tem culpado. Às vezes, o que não estava disponível na relação estava ali resolvendo problema de pai, de mãe, de irmão, de família, de origem. E esqueceu que aqui tem um sistema dele. Ou se não, ficou totalmente focado só ali nos filhos, que esqueceu quem veio primeiro. Lembra que eu falei de hierarquia? Quem vem antes na relação? Quem vem antes na relação, gente? Quem vem antes na relação é o parceiro. Se não tem o parceiro, não tem filhos. E geralmente é aqui que começa a criar um monte de atrito. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai que vai dar atenção só para as crianças. Gente, as crianças precisam. É real isso, as crianças precisam sim da atenção do pai e da mãe. Mas existe, antes dessa relação pai e filho, existe a relação de casal. Se o relacionamento entre o casal não estiver legal, o que vai acontecer? As crianças vão ser cuidadas por quem, gente? Aí começa a entrar em briga. Aí eles vão querer separar e vai começar a brigar com a guarda das crianças. E aí quem que vai sofrer tudo isso? As crianças. E eu, sinceramente, eu não olho para pai e eu não olho para mãe, eu olho para as crianças. As pessoas que não observam aonde que as crianças estarão também seguras internamente, protegendo a integridade do amor, que eu tô falando, do pai e da mãe, essas crianças vão correr um risco mais pra frente. Um risco de, às vezes, sentir uma depressão, de se sentir rejeitado, de não se sentir amado, de achar que tudo que vai acontecer na vida dessas crianças, quando elas se tornarem adultas, elas vão começar a entregar tanto para todo mundo e ela vai achar que, assim, ela tá dando o melhor dela, e quando as pessoas saem, assim, de perto, vai achar assim, nossa, o problema sou eu. Mas não é. Tá aqui, ó, de adultos que não assumiram a responsabilidade e jogaram tudo em cima das crianças. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, nós como ajudantes, primeiro a gente observa, vamos ajudar esses pais? Claro que a gente fica ali, né? Um olho no peixe, outro no gato, sabe? A gente fica com um olho aqui nos pais, mas ali nas crianças também. Porque a gente tem que observar. Quem vai respeitar essa integridade do amor de papai e mamãe dentro dessas crianças para que elas se sintam plenas e livres para elas seguirem a vida delas? É muito impactante.
e que eu preciso falar para vocês, porque a maioria das pessoas aqui são ajudantes. E se vocês não tiverem consciência disso, gente, o que vai acontecer? Vira um caos. Os terapeutas, eles colocam em risco a própria profissão porque interfere, porque não olha, sabe? Se a gente não observar toda essa dinâmica por trás, a gente não ajuda ninguém, a gente só atrapalha. Aí ao invés da gente chamar, igual responderam ali, né, nos meus stories, ao invés da gente ir lá, vou ligar pra polícia, chamar a polícia pros dois, vão chamar a polícia pra gente. Porque tá interferindo. Vamos ajudar de verdade, sabe? Os adultos a se posicionarem como adultos na relação e assumir a responsabilidade. Como que a gente ajuda? Como que a gente constela eles? Nós vamos entender, primeiro, a hierarquia. Quem veio antes dentro da relação, essa relação só existe, essas crianças só existem por causa dessa relação, por causa desse pai, por causa dessa mãe. Ai, mas o pai... Ai, porque aí todo mundo tem um monte de desculpa. Ah, porque o pai, porque a mãe... Ai, eles não prestam. Aí vem com os julgamentos. Não é sobre julgamento. É sobre a integridade dessas crianças, que adulto que eles vão ser. É sobre isso. Tá? É sobre as crianças. Se você parar para analisar, quantos adultos que vêm de família de pais separados e que trazem memórias dolorosas, e isso reflete na vida profissional, reflete na escola, reflete no relacionamento amoroso, porque em algum momento ou o pai ou a mãe tiraram aquela integridade do amor da criança. Gente, a criança é pura. Uma vez, assim, eu tava estudando sobre os comportamentos, né? E aí eu não lembro, eu vi uma palestra que eu achei tão interessante, e a palestra era mais ou menos assim. A pessoa falava assim, gente, as crianças são puras. Somos nós, adultos, que ensinamos as crianças a mentir. Sabe aqueles momentos que a tua mãe ou o teu pai falou assim, nós vamos lá na casa do tio fulano, ou da tia, ou da avó. Você come tudo e fecha essa boca. Você não me fala que essa comida tá ruim, você vai falar que essa comida tá boa, sabe? Todo mundo aprendeu a ser falso. E é verdade, porque pai e mãe é autoridade. Pai e mãe falou, a água parou, gente. É o nosso primeiro vínculo amoroso na nossa família. Se a mãe ou o pai constrói um monstro de um ou do outro para a criança, como que essa criança vai crescer? Não é? Não é, gente? É sério isso. Seria cômico se não fosse trágico, mas somos nós adultos que plantamos ali a semente da mentira na boca das crianças. Somos nós. Então, que pais nós estamos sendo? Certo? Mentir é errado, né? Quem nunca mentiu? Não é verdade? Aí a gente fala, essa é uma mentirinha branca, só pra não deixar o outro chateado, né? É uma pressão total, não é? Isso quando, eu não sei os pais de vocês ou a mãe de vocês. A minha mãe tinha uma mania de fazer assim, ó. Minha mãe abria a narina, ela fazia assim, ó. Cara, aquilo, meu coração já palpitava, eu falava, eu vou apanhar em casa. Ela não precisava nem falar, gente. Minha mãe só olhava e fazia assim, ó. Se ela estiver assistindo, ela vai acabar comigo. Mineira, você vai ver só. Ela só fazia assim. Eu falava, caraca, eu vou apanhar em casa. Eu já sabia, eu já ficava esperando. Eu já ficava pensando, pra onde que eu vou fugir dessa vez? Ela já sabe que eu me tranco no banheiro, ela já tirou a chave, sabe? Era mais ou menos assim. Mas enfim, voltando no assunto, né? Como que fica a relação de casal? Quem que veio antes? Essa relação entre homem e mulher, ou, sei lá, só criou os filhos aqui,
Por causa do casal. Ela não é responsável 100% na relação e nem ele 100% na relação. O que vai acontecer na relação de casamento aqui? Do casal em si? Um vai começar a querer fazer demais pelo outro e vai se responsabilizar 100% da relação. Aí vai se sentir culpado. Aí vai começar, sabe, a fazer tudo sozinho. Automaticamente, fazendo tudo sozinho, o outro se sente livre. Não tem problema nenhum. Esses dias atrás teve uma maravilhosa que ainda me mandou eu acho que foi na caixinha dos stories ou foi no direct, não lembro. Eu gosto muito de ouvir o que vocês me falam, sabe? De ler. Por isso que eu gosto às vezes de parar, ficar lendo ali e percebendo. Ela falou assim que o marido dela sempre chegava em casa e tipo, tava tudo perfeito, né? Porque ela queria deixar tudo lindo, maravilhoso. Só que aí ele falava assim, você não faz nada. Você não tá fazendo nada. Aí ela falou assim, como assim eu não tô fazendo nada? Eu cuido da casa, eu não sei o que, eu cuido dos filhos. Como que eu não tô fazendo nada? Não, você não faz nada. Eu chego aqui, você nunca tá fazendo nada. Aí o que ela fez? Falou assim, então agora é o seguinte, a partir de hoje você começa a cuidar dos nossos filhos, a gente vai dividir as responsabilidades dentro de casa, e aí você vai ver como que é. Aí, resposta, ele parou de falar, porque também não sabia cuidar da criança, não sabia trocar a fralda, não sabia dar banho. E isso acontece porque geralmente nós mulheres, eu me incluo, a gente que é consteladora, a gente se inclui, e a gente inclui tudo, né? Tanto é que a gente fala assim, me inclua fora dessa, nem é me tira fora dessa. Tudo a gente inclui. Então, me inclua fora dessa, essa é a palavra que nós consteladores falamos, né? Nós mulheres entramos num modo controlador. Porque aí a gente quer que o marido chegue em casa, às vezes, e quer que esteja tudo lindo, maravilhoso. Só que na hora que o marido começa a falar, também não sabe dividir ali, ó. E aí começa a falar, porque tudo sou eu, tudo sou eu. Não, a gente tem que saber dividir. Então, dentro de uma relação do casal, a responsabilidade é dos dois. A responsabilidade é dos dois. Entendeu? É para acabar com o piqui do Goiás. É isso. Aí entra também uma outra dinâmica. Se um dos dois não está presente na relação e fica olhando para os filhos, não rompeu a hierarquia? Dá atenção só para o filho e não dá atenção ali para o cônjuge? O que vai acontecer nesse ponto? Rompeu a hierarquia, porque os filhos não vieram antes do que o cônjuge. Entenderam? E isso fica ruim só para a criança, porque a criança vai sentir culpa. Aí é onde, geralmente, às vezes acontece da solução realmente. Acabou o amor aqui entre eles, né? O amor entre, né, aquela química, às vezes acaba. E eles querem sair da relação. Só que eles projetaram tanto em cima dos filhos que a criança acaba fazendo o quê? Se sentindo dividida e culpada pela infelicidade do casal. Porque aí os pais, né, o marido, a mulher ali, os pais da criança, vai falar o quê? Ah, eu vou ficar só aqui nessa relação por causa dos nossos filhos. Como que fica o coração dessa criança? Meu pai e a minha mãe só ficaram juntos, infelizes no casamento por minha responsabilidade. Gente, isso é doloroso. Isso é triste para uma criança. A criança não dá conta. A criança não dá conta de suportar isso. Ela vai se sentir culpada com tudo. E a criança não teve responsabilidade nenhuma, porque os dois adultos aqui dão conta de resolver. Então, qual é o papel? A gente identificar quem dos dois
tá assumindo tudo sozinho e devolver essa metade, 50% de cada um. A relação se dá com 100%, certo? Só que 50% é responsabilidade de um, 50% é responsabilidade do outro. As crianças não têm culpa de nada. E não tem responsabilidade de nada. Criança não pode decidir nada. Quem decide são os pais. Certo? Faz muito sentido, né, gente? Então, respira fundo. Entenderam? É assim que a gente constela os casais. É sabendo entregar 50% para cada um. É entendendo se eles romperam ali a hierarquia. Para quem que eles estão olhando? Aí nós estaremos ajudando. A gente não vai ajudar eles tomando partido, ou ficando com pena ou com dó. A gente vai olhar como adulto, falar, é tão capaz de sair desse lugar tanto quanto se colocou ali. Entendeu? Essa é a solução. A solução é dividir, voltar essa pessoa para o lugar dela. Entendeu? Voltar a pessoa para o lugar dela, tirar ela daquele lugar de às vezes ficar só ali olhando para o filho ou só ali olhando para os pais, voltar ela para o lugar dela. A solução é dividir a responsabilidade 50% para cada um. Entendeu? Só que tem casais que às vezes não quer assumir a própria responsabilidade, porque acha que a responsabilidade é só do outro. Entendeu? Tem um filme que é bem interessante, que eu até indico para vocês. Um Limite Entre Nós. Assistam esse filme. Ali vocês vão conseguir identificar todas essas dinâmicas. Sabe? Porque se a gente não souber identificar, a gente não consegue trazer essas pessoas para o lugar delas. A gente não consegue ajudá-las. A gente vai tomar partido. E o nosso papel como constelador não é tomar partido de ninguém. Não é puxar sardinha de ninguém. Entendeu? E tem pessoas que às vezes buscam a nossa ajuda achando que vai ter um aliado. E aí é onde sobra tudo pro próprio terapeuta. Então, cuidado com isso, tá? Para não colocar em risco a tua própria profissão e nem mesmo a tua vida, né? Porque às vezes você entra num emaranhado que não é problema seu, tá?